Buenas hermanos, hermanas e outros e outras e outras. A gente está dando continuidade ao nosso curso de Yoga, Política e Sociedade. Demos um apanhado geral das formações sociais, né, dos três tipos de sociedade em Deleuze e Guattari, Mil Platôs. E a gente vai agora dissecando através de filósofos da política diversas formas de se pensar a política, a sociedade, e o yoga vai entremear aí no meio, sendo costurado. Por mais que eu venha numa linha histórica, com Platão, Aristóteles, Epicuro, não necessariamente deve-se imaginar que essas formas de pensar a política, obviamente a sociedade e o homem, a mulher e outros, e trans, enfim, todos, seja um desenvolvimento, né? É algo que acontece dos acontecimentos, tá certo? Dito isso, a gente começa então pensando sociedade, política com Aristóteles. Aristóteles é um cidadão da aristocracia ateniense, pós-guerra do Peloponeso, e isso é importante porque ele tá puto com a democracia ateniense, porque condenou à morte o seu mestre, Sócrates. Então ele vai desferir críticas à organização política, obviamente social, então democrática, que dá o poder para a maioria. Né? E ele vai estipular aqui, pela toda a sua linha raciocínio filosófico, em si, qual é a melhor forma de organizar a sociedade e mais, o mais importante entre ele e Aristóteles e Epicuro. É uma forma de educar os cidadãos para então viver de uma forma eudaimônica, ou seja, com felicidade na cidade. Mas entenda, importante esse segundo ponto aqui. Primeiro que ele tá puto com a democracia, porque ele vem num período pós-guerra do Peloponeso, então tá meio em crise toda a sociedade onde ele habita, e também porque essa organização social condenou à morte o seu principal não, o seu mestre, Sócrates, né? Dessa forma, também é importante entender que tanto ele como Aristóteles quanto Epicuro vão entender, e outros, né? Vão entender a educação como grande meio para formar uma grande cidade. O terceiro ponto importante, tanto ele quanto Aristóteles, quando fala cidade, é polis, certo? Qualquer coisa fora da polis é tipo povo bárbaro, né? Então, qualquer organização social, política, que não seja a polis grega, né, portanto, obviamente, é algo selvagem, primitivo e que não deve nem ser levado em consideração. Né? Então, o grego desenvolve-se para sua grande felicidade e eudaimonia somente dentro da polis. E ele vai escrever como ele entende isso. Ele entende então que o homem com H, né? Enfim, né? Um ser humano, vamos pensar dessa forma, apesar que é mais homem mesmo, né? Possui três potências. Lembrando só você que você pode acompanhar os slides dessa aula, tá certo? Vai estar aqui no curso. Você vai lá, você pode ir direto no MindMaster Mister e poder acompanhar direto ali naquele mapa mental, ou você pode descer os slides em PDF, beleza? Eu particularmente gosto do mapa mental porque você consegue ver toda a estrutura, né? E os slides vão indo de cabeça, tem um mapa geral, mas cada um no seu rolê. Segundo Platão, e ética na filosofia é um sentido de vida, então a ética de Platão entende que é uma doutrina da alma, que percebe que a razão está na cabeça, a vontade aqui no coração e o apetite aqui na área da barriga do Stromes. Ele vai entender então que a razão traz prudência, a vontade traz a fortaleza, né? E o apetite a temperança, né? Segundo essas três organizações da alma, porque o corpo é perecível, né? Tá falando da alma, que é imortal, né? Essas características da alma estão divididas de forma desigual entre cada um dos seres humanos. Né? Porque isso vem é outro rolê. Mas cada ser humano nasceu já a priori com
uma distribuição entre razão, vontade e apetite. Aqueles que têm a área racional da razão mais desenvolvida, vai ter um caráter de inteligência mais desenvolvido, portanto, deve ser deslocado para áreas de logística, entre aspas, na sociedade, na polis. Aqueles que têm a área emocional mais desenvolvida, da vontade, no coração, então, portanto, é irascível aos ímpetos, deve estar ligado à área de proteção da sociedade. E aqueles ligados mais à área apetitiva, à reprodução e sobrevivência ou necessidades físicas básicas. Então, cada uma dessas três propriedades da alma, ou atributos, ou modificações, sei lá como que ele pensava isso aqui, deve ser deslocado para uma dessas três áreas, né? Quanto mais você estiver ligado à área da racionalidade, mais próximo, então, à inteligência, a logística é mais forte em você. Aqueles que estão ligados mais ao corpo, como ao coração, tá ligado ao controle das emoções. Se ele conseguir controlar as emoções dele, ele tem uma área de proteção muito forte para dentro de si. E aqueles ligados mais à área do apetite, deve então desenvolver a temperança para dessa forma conseguir conter os seus ímpetos, né? E as necessidades básicas de sobrevivência. Então ele faz uma descrição de como das características da alma humana, dividindo isso no corpo. A área mais importante, obviamente, é da cabeça, do coração e do apetite, a área baixa. Entenda, irmãozito, irmãzita, que na divisão estratificada em castas da Índia, do tempo de Patanjali, a divisão é um pouquinho diferente, vai entrar mais uma ou outra área ali, mas basicamente é muito próximo a como Platão entende a formação humana, né? A área da razão, os Brahmanes, vem da cabeça, olha só, de Brahman. A, a, a casta dos guerreiros do coração, da vontade, e é a mesma coisa que Patanjali, que Platão vai dizer aqui, as castas dos guerreiros, que ele também vai dividir a sociedade em castas, Patanjali, dos guerreiros, e da apetite, da temperança, vai estar ligado à parte do comércio, dos artesãos, né? E escravo. Escravo tá fora do rolê, né? Escravo e pária não pertence à polis. Tá pegando o rolê, tio? Ele não pertence à polis. Se ele não pertence à polis, não deve nem levar em consideração. Platão, como vem da aristocracia, assim como Aristóteles, acha a escravidão importante, porque ambos entendem que se não houver escravos, como eu vou conseguir tempo, filósofo, para pensar e gerir a sociedade? Entendeu o rolê? Então ele faz essa divisão tríade da alma e do corpo, muito parecido com a forma de pensar védica, com a forma de pensar bramânica, no qual os sacerdotes, assim como os filósofos, porque Platão é um filósofo, não é um sacerdote, mas é quase o mesmo rolê, vai defender então que ele, que é da cabeça, tá no topo da cadeia alimentar, né, tio? Ele vai fazer um rolê que todos têm a mesma importância na polis, né? Porque se não tiver a casta dos guerreiros, é o mesmo rolê que os brahmanes vão fazer na Índia. Se não tiver os guerreiros, quem vai proteger a cidade? Se não tiver os artesãos ligados aos apetites, né? Quem vai fazer esse comércio, ir atrás do dinheiro, se preocupar com isso, né? E também, se não tiver a cabeça pensante, a logística, a razão, a lógica, quem que vai conseguir formar os governadores, né, os estadistas, para gerir a sociedade? O grande tesão de Platão é gerir reis filósofos, né? Então vem com o tio aqui, que ele vai continuar fazendo o seguinte. Então, segundo Platóx, aí você pode perguntar, mas ele copiou dos indianos, malandragem. Esse tipo de blá, por que se copiou? O que vai mudar na tua vida isso? Nada. Então, esse tesão por fatos históricos, né? Essa masturbação por pegar dados, é coisa de picuinha, né? Foda-se se ele pegou da Índia, se ele não pegou da Índia, se a Índia copiou deles. Isso não é importante, cara. O importante é que pensamentos muito similares da alma humana
dividiram uma sociedade em castas, sem mobilidade, porque cada um já nasce com a tua função bem estabelecida, organizada pelo cosmos. Isso Aristóteles vai desenvolver de uma forma bem mais desenvolvida do que Platão. Aí ele vai entender o seguinte: o cidadão a paideia, ou o processo educacional, que deve levar dos 7 aos 30 anos, é extremamente importante para Platão, e para Aristóteles também, óbvio, mas Platão aqui, para formar, então, inculcar dessa forma a divisão já desde pequeno onde você deve viver. Então a paideia, ou o processo educacional, que vai dos 7 aos 30 anos, deve então já ir separando pelo intelecto as motivações e as classes. Então ele vai já perceber na molecada aqueles que são ligados à intelectualidade, então vai para uma escola diferente. Aqueles ligados mais à vontade, ao ímpeto, vai para outra escola, escola dos guerreiros lá, sei lá. E aqueles que são mais ligados ao baixo ventre, vai ser os produtores ligados à sobrevivência. Então ele dividiu entre os governantes racionais, tipo Alexandre o Grande, né, é ensinado por Aristóteles, a casta dos guardiãs, que são os emotivos, e a casta dos produtores, que vai estar ligado então à sobrevivência. Artesãos, comerciantes, e essa é a divisão aí da sociedade, da polis, segundo Platão. Algo muito similar, que com certeza Patanjali também defendia, obviamente também defendia. Então ele entendia assim a divisão de cidade de duas formas. As cidades que ele chama de simples. Cidade simples está ligado a três fatores. Né? Ele fala assim, uma cidade simples funciona assim. Obtenção de alimentos para sobrevivência. Então você vai produzir alimentos, vai caçar animais, enfim, né? Vai produzir alimentos, né? Vai obter alimentos apenas para a sobrevivência dos habitantes da polis. Não há excedente. É uma cidade simples. 2. A habitação ou proteção é apenas para as intempéries da natureza e de outros animais. Então são habitações muito simples, que servem apenas para proteger você do chuva, vento, tempestade, nevasca, o cacete, e para proteção de outros animais. Então, proteger você da natureza e dos animais. Então são casas simples ou grandes comunidades. É uma habitação simples, então. E o terceiro ponto, para que uma cidade simples se desenvolva, se aconteça, é que neste modelo de uma cidade simples, então, cada indivíduo executa seu trabalho, ou como governante, ou como guardião, guerreiro, ou como ligado o comércio, a produção de alimentos, as plantações, né? A divisão da alma e do corpo, de forma específica e igual. O usufruto é comum a todos. Então, que os guardiães defendem a cidade ali, claro, é de usufruto de todos, né? A produção dos alimentos também, obviamente, dividido por todos. Não há então excedente, né? Que vai sobrar, né? Que vai sobrar. Então, todos terão o comum, o que é necessário, e viverão de forma simples, dedicando-se apenas ao trabalho em benefício de todos. É uma cidade, então, sem luxos. É isso que ele vai chamar, uma cidade sem luxo. Então, há os guardiães, há os governantes, há os produtores, sim, mas todos vão fazer o trabalho em conjunto. O guardião também vai na agricultura, aquele que tem mais ligado ao ímpeto também vai estar na agricultura, também vai ajudar a governar, o governante, o intelectual, o racional, também vai colocar a mão na terra, também vai ajudar de uma certa forma na proteção, cada um ligado um pouco mais à sua especificidade, mas todos trabalham de forma igualitária. Mas ele vai dizer o seguinte, mas olha, não é isso que a gente vê, né? O que a gente percebe é que há também a questão das cidades complexas. Então, o que são as cidades complexas? Ele vai falar o seguinte, uma cidade complexa, uma polis,
né? Ela caracteriza-se pela necessidade de indivíduos do luxo. Pegou o rolê? É a nossa idade, né? É a nossa idade, né? Então, o 2. Por consequência de indivíduos quererem luxo, será necessário produzir mais do que necessário, um excedente. Isso torna, então, essa cidade luxuosa, é o termo que ele vai utilizar. Ou seja, cidades que têm excesso de coisas, que não são só para proteger das intempéries, dos animais, das habitações, o alimento não é para a comunidade apenas, mas tem que ter excedente, tem que ter luxo. Um terceiro ponto, então, é que precisará, então, de mais artesãos para a produção desse luxo e comerciantes para a produção de alimentos. Um quarto ponto de uma cidade complexa é que, por consequência, mais agricultores para a produção de mais alimentos e todos necessariamente precisarão ter uma ocupação. E essa especialização do trabalho exige identificar e desenvolver nos indivíduos a questão do governante e do guardião. Então aqui a divisão das castas fica muito mais evidente. Uma cidade simples, vai cada um ser ligado a maior especificidade, porque você tem algo inato em você que te puxa para um lado e para o outro, né? Mais racional, da logística, então você vai organizar os alimentos ali na comunidade, você é um guardião, então você vai estar mais ligado à proteção ali dessa pequena cidade sem luxo, mas também vai estar a mão na massa. Mas quando há uma cidade onde há excedente, há luxo, indivíduos querem luxo, aí a complexidade aumenta e a necessidade, então, de você estratificar a sociedade e constituir uma casta de guerreiros, uma casta de governantes e uma casta de produtores, artesãos, comerciantes, fica muito mais evidente. E nessas sociedades complexas, ele vai dizer o seguinte, cara, é preciso então que a gente desenvolva a potencialidade, a habilidade de cada indivíduo. E para isso, perceber desde cedo, dos 7 aos 30 anos, mas a partir bem de cedo, que qual a habilidade natural do indivíduo ao seu trabalho, ou a técnica, a arte ou tendência inata de cada criança naquela cidade luxuosa. E isso independe da vontade humana. Pegou o rolete até aqui? Então estamos em Platão. Ele pensando a política de uma sociedade. Ele falou, tem sociedade simples, isso aí é rolê, né? Facinho, produz alimento, e é para todo mundo, não tem excedente, tem que ter uma cobertura aí para proteger das intempéries da natureza e dos animais selvagens, e tudo é compartilhado. Fechou o rolê. Mas há cidades complexas, como a polis, e nessa exige um pensamento mais aprimorado. Nesta, há produção de luxo, então precisa ser todo mundo muito bem especializado, porque não é só produzir um sapato igual para todo mundo. É preciso colocar, ter um sapato da mulher, um sapato da menina, um sapato da menina que quer um negocinho um negócio de ouro em cima, não sei o que, uma garganteira de prata, isso é luxo. E aí você precisa ter então uma sociedade especializada. E para isso, tem que desenvolver a potencialidade e a habilidade de cada um. Não adianta um cara que tem uma potência inata, Platão falando, para ser um guardião, né? Tá ligado ao coração, às emoções, e colocar ele para produzir batata. Ele vai conseguir? Vai. Mas ele não vai conseguir produzir tanto batata, ou de uma qualidade de batata, quanto alguém que nasce do baixo ventre, do apetite. Esse tá mais ligado à sobrevivência. Esse deve produzir batata. E o cara que é mais ligado à racionalidade, esse cara tem que governar, não vai produzir batata, vai perder tempo, vai pegar um cara que é super inteligente, de uma logística específica, racional, e colocar ele para produzir batata, vai colocar ele com uma espada para proteger a cidade. Não, esse cara tem que governar. Pegou o rolê, tio? Pegou o rolê. Aí você pode perguntar, mas quem que faz essa divisão aí? Quem faz essa divisão é o governante, né, tiozão? E o governante é o quê? O governante é o alfa, lambda, 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 né? É o pico da galáxia, né? É o Brahman, né, brother? É o rolê, né? Quem vai escolher quem tá dividido? Quem tá no governo? Quem tá no governo? Quem tá no governo é o racional, é o lógico, é o topo da galáxia. É ele que vai falar, não, esse cara aqui é tal. Então, se você já assistiu um filme que parece negócio, tipo Divergente, o Caralho é 4, então, tudo Platão. Pegou de Platão o rolê. Essa divisão de uma sociedade de cada um faz uma coisa específica.
Segundo rolê importante, a educação. Reiteramos esse quesito, e ele fala bastante disso. Ela tem que ser executada pelo Estado. Não tem escola particular Anabá, né? O Waldorf, né? A PUC. Não, tem que ser do Estado. A criança, desde cedo, pertence à cidade, à polis, ao Estado. E são criadas em casas coletivas, tiozão. Parece o barato da União Soviética, né? Aos cuidados de mulheres específicas que deverão inculcar, contar para eles os mitos da cidade, e esses aprenderão, depois de descobertas suas habilidades inatas, os mitos fundantes da sua habilidade. Por exemplo, dos melhores e de sua casta e classe. Tá entendendo o rolê? Pra quê? O cara não levantar a mão falando, por que eu sou da casta que pega cocô de vaca nas ruas da Índia? Tá entendendo o rolê? Para não ter esse tipo de pergunta, desde tenra idade é construído mitos e contados mitos para cada uma das castas. E essas castas são separadas em casas específicas criadas por mulheres daquela casta, que vai contar o blá de por que ele tem que catar batata, por que ele cata cocô de vaca da rua. Aqui não tem, porque esse é o escravo mesmo, é o pária, né? E por que eu sou governante? Aí isso é fácil explicar o rolê, porque você é muito foda, né? É fácil explicar esse rolê. Por que você é guerreiro? Porque eu sou forte pra caralho, porque minha família é muito forte, eu sou filho de pessoas fortes, e eu vou ser o fudido, eu vou ser o guerreiro, né? É o caveira, tá ligado? Caveira? Então, o caveira. E o cara que vai... o comerciante é o comerciante, não é algo menor. Platão vai entender, não, as três casas são altamente importantes. E o cara que vai produzir o sapatinho de ouro, vai catar batata, vai fazer o comércio de tecido, vai produzir camiseta, vai fazer tie-dye, é tão importante quanto o cara que vai governar a cidade. A cidade. Aí você fica nesse rolê aí. Então quer dizer que eu que cato cocô de vaca da rua tem a mesma importância do que o Brahmani? Tem. Por que a gente não troca? Não, porque ele nasceu pra ser Brahmani, né? E tu? Tu é Dalit, né? Só que diferente da Índia, aqui as crianças são separadas, vão todas para casas coletivas. Casas coletivas dos governantes, que são racionais, lógicos. Casa coletiva dos guerreiros, dos guardiães da cidade polis. E a casa onde vai estar, onde está ali todas as crianças que estão ligadas ao apetite. Esse é o rolezinho dele. Então lá, os mitos, por exemplo, de pertencimento à casta, mitos da amizade, mitos das potencialidades divinas, das raças, sábios ou prudentes, corajosos ou fortes, e dos moderados aos prazeres dos sentidos corporais. São as três castas, né? A casta ou raça, como ele colocava, dos sábios ou prudentes, que é dos governadores. É ele, né? Ele é da casta, ele é Aristóteles, é os fudidos. Os corajosos ou fortes, que é o caveira, né? O cara vai sempre do bope. E dos moderados, ou os prazeres do sentido corporais, que é o comerciante, é o agricultor. Agora, não somos nós que modelamos a alma humana. Esse é outro rolê que ele vai fazer. Nós somos perfeitos em nós mesmos, né? Pois depende do cosmo, dos deuses, e cabe a eles a boa governabilidade da cidade, unir semelhantes, descendentes, em termos de habilidade. Então, assim, a sua força inata, seja racional, seja do guerreiro, ou guardião, né? Seja dos comerciantes e artesãos, dos apetites, foi Deus que deu. Cabe agora à cidade direcionar essa molecada para as casas importantes para desenvolver as habilidades dele. É esse o rolê. Mas tem um cara ali que faz batata, mas é inteligente pra caralho. Não, mas ele foi identificado como catador de batata, tem que ser catador de batata. Tem que desenvolver a tendência inata da virtude, ou aretes, como ele chama, do intelectual, razão ou sabedoria. Seria uma espécie dos brahmanes, né? 2, a tendência de virtude, de controle emocional, ímpeto ou coragem. Seria meio que os kshatriyas, né? E o 3, tendências da virtude dos desejos do corpo, necessidades básicas ou temperança. Meio os vaishyas, né? E os sudras. Vamos pensar dessa forma. Sattva, rajas,
e tamas, é o meu rolê para isso. Então entenda que a educação vai ser separado de todo o rolê, em casas separadas, criadas por mulheres, onde vai ser dividido. Você pergunta, como é que é dividir isso aí? Então, quem vai dividir isso aí é o quem você acha? É o cara da sabedoria, né, tio? É o Brahman lá de Platão, né? É o governante, é o rei filósofo, ele que vai identificar isso. Na verdade, as mulheres. Não nasceu uma criança, teu filho. Não é teu filho, filhão. Ele vai pro rolê da casa. Com 7 anos ele já vai pra escola e fica lá até os 30. Você não é pai nem mãe da criança. A criança é do Estado. Tá pegando rolê? Não. Você amamenta, né? Você mãe, você amamenta, blá blá, mas depois ele vai pra lá. Ele é do Estado. Ele é do Estado. Segundo ponto muito importante agora são as formas de governo. Então, primeiro é identificar a potencialidade e a habilidade de cada um. Segundo é a educação, onde nós vamos dividir isso aí e inculcar mitos para fortalecer a ideia que ele faz parte de uma raça específica, que é pro bem da polis. Todo o fudido que serve é pro bem da polis. E há as formas de governo. As formas de governo para Aristóteles, para Platão, desculpe. É possível uma forma de governo aristocrática, que é de onde ele vem, que é dos nobres. Uma segunda forma de governo é da timocracia, que é dos ricos. Os ricos então, governam. Uma terceira forma de governo é a oligarquia, que é dos proprietários ou dos poucos. A quarta forma de governo é a democracia, é o governo da maioria, dos desejosos, de todos. Vai falar. Da maioria, ou dos desejosos por posse. Olha como ele coloca a democracia. A democracia é uma forma de governo dos desejosos por posses. E a pior forma de governo é a tirânica, ou do tirânico, ou do despótico, do injusto e cruel, onde tem o predomínio da opressão e da severidade. Essas formas de governo, segundo Platão, vêm numa linha crescente. Se a aristocracia não consegue manter-se no governo, vai surgir a timocracia, que é a dos ricos. Se a timocracia não dá certo, vai a oligarquia, que é dos proprietários, os caras que têm grana. Se dos caras de grana cair o governo, entra a democracia, que é o da maioria, dos desejosos por poder, por propriedades e posses. E se eles caírem, ou se quando eles caírem, entra a tirania, ou do tirânico, o despótico, que é um governo injusto e cruel. Assim, a gente vai pensar, para finalizar, Platox, as 3 classes sociais, então. A classe dos filósofos, governantes, a predominância inata deles é da razão, da logística. A segunda classe é a dos guardiães. Pensa aí naquele filme lá com Tom Cruise, lá dos Zen budista, como que é aquele nome? O Último Samurai. É a classe dos guerreiros. Servem à proteção da cidade. Predominância do irascível ou dos ímpetos. O cara consegue controlar a vontade dos ímpetos dele. A terceira classe dos artesãos, dos agricultores, produtores de riqueza, de luxo, ou da predominância do seu instinto às necessidades básicas. Então, a apresentação sucinta, nós temos mais material de estudo aí para você ler, para você acompanhar alguns podcasts também, e venha para o Mapa Mental para a gente trocar ideia a partir daqui. É a forma de governo, é a forma de política ideal para Platão. Nos encontramos então na nossa próxima aula, a gente adentrando na forma de pensar de Aristóteles, que não concorda muito com isso e vai criar uma forma nova de pensar a política na polis. Forte abraço, até a próxima aula.